Olá, boa noite. Boa noite para quem está aqui no Facebook. E boa noite para quem está aqui no Instagram também. Hoje vamos começar a nossa live sobre o tema de hoje é: posso viver de costura? Será que nós, seja mulher, seja homem, a gente consegue viver só de costura? Só de trabalhar com a costura? É isso que a gente vai ver agora. Vamos esperar as pessoas chegarem um pouquinho. Vamos ver quem está chegando por aqui hoje com a gente. No Facebook, no Instagram. Vamos ver quem está aqui com a gente hoje para saber se a gente pode viver de costura ou não. Vamos ver se a gente conhece alguém que vive da costura industrial, gente. Será que a gente consegue viver da costura industrial? Vamos ver. Vamos, no decorrer aí da live, ver se a gente consegue viver de costura. Muitas pessoas às vezes desanimam, ficam meia borocochô achando que não vão conseguir viver de costura, mas tudo tem o seu jeito, né, gente? Tudo tem o seu começo, tudo tem o seu início que não é fácil, e a gente sabe disso, né? A gente sabe que não é fácil, tudo que está no começo não é fácil. Oi, Josi, boa noite, Josi. Ai, que bom que tu me achou aqui no Facebook também. Gente, falando de Facebook, eu quero dizer para vocês, tanto que estão aqui no Instagram como aqui no Facebook, se vocês desejarem seguir a minha página, que é Costura Qualificada Tassiana Fernandes, tá? É a mesma página tanto para o Instagram como para o Facebook, né? Mas no Facebook é uma página mesmo, é a minha página, tá? Costura Qualificada Tassiana Fernandes. Se vocês desejarem me seguir, tá? Porque eu estou construindo essa página no Facebook e eu vejo que muitas pessoas se interessam por costura industrial, seja aqui no Instagram, mas muito mais no Facebook. As pessoas se comentam, tem muitos grupos, as pessoas têm vontade de aprender, né? É muita costura industrial, as pessoas perguntam mesmo, eu gostaria que fosse igual aqui no Instagram, porque lá no Facebook, gente, a gente vê o quanto as pessoas se interessam pela costura e elas têm a vontade de aprender. Tá, gente? Então, se vocês desejarem me seguir também, o pessoal que está aqui no Instagram, me seguir lá no Facebook também. Se vocês costumam usar o Facebook, a página da Tassiana lá é Costura Qualificada, Tassiana Fernandes. Então, me sigam lá também. Tem bastante matéria, as lives também são feitas, são mandadas para lá. Também tem o meu canal do YouTube, né? Lá tem muitos e muitos vídeos sobre costura. Se vocês desejarem me seguir no YouTube, tá, gente? O meu canal lá também é Costura Qualificada Tassiana Fernandes. Me sigam lá também. Deixe o seu like aqui para mim, o seu joinha, o seu coraçãozinho, porque tudo isso ajuda a Tássia a levar as lives mais para frente, para outras pessoas, tá? Então, vamos lá, pessoal. Se vocês me ajudarem, deixando o seu coraçãozinho, mandando o seu aviãozinho para as costureiras que
tem vontade, né, de aprender a costura industrial, de se desenvolver na costura industrial e não ficar só na costura caseira, quem sabe ela vem me seguir e aprender o que é a costura industrial, na prática, porque eu ensino na prática a costura industrial, tanto no Facebook, como aqui também no Instagram e lá no YouTube mais ainda, porque lá eu ensino por meio de vídeos longos, gente. Eu ensino bastante, assim, aqueles vídeos longos do YouTube, de 1 hora, eu explico bem explicadinho as coisas que eu preciso passar para vocês. Então, o YouTube é um canal que deixa a gente à vontade para explicar. Não tem tempo, né? Não tem tempo limite, como aqui no Instagram. Eu posso fazer live apenas de 1 hora ou de 50 minutos. Depois acaba, né? Já aqui no Facebook, eu tenho um tempo a mais. Então, isso já me ajuda bastante. Mas no YouTube, quem sabe, eu vá conseguir aí já por esse mês, conseguir fazer lives por lá. Porque eu preciso ter um X de seguidores, número X, para me poder começar a fazer vídeos ao vivo lá. Então, se vocês desejar, bora lá me seguir no YouTube e me ajudar a ter esses seguidores, a ter essas horas compartilhadas de live, que aí eu consigo fazer as minhas lives ao vivo também lá no YouTube. Certo, gente? Então, bora mandar aviãozinho aí para as costureiras. Bora! Vamos me ajudar a compartilhar as lives, porque isso me ajuda e ajuda vocês, porque eu vou cada vez mais fazer lives, isso anima a gente a estar aqui sempre com vocês. Então, vamos lá. O tema: posso viver de costura? Será que pode? Pode sim. A resposta é que pode-se viver de costura. Senão não existiria tantas costureiras, não existiria tantas fábricas, tantas confecções e nós não teríamos tantas lojas de roupa, principalmente feminina, né, gente? Então a resposta é sim. A resposta, ela é rápida e ela é prática. Mas será que eu realmente consigo viver de costura? Eu escuto muitas pessoas, principalmente mulheres, né, costureiras, que reclamam, gente. Reclamam que não conseguem ter a sua lucratividade correta, que não conseguem fazer as suas peças e vender ela pelo preço justo, tá? Então tem muita reclamação na parte da costura. Embora viver de costura seja algo que muitas mulheres gostam da parte da costura, mas elas não conseguem ter essa lucratividade porque elas não estão acostumadas com o comércio. Elas estão mais acostumadas a viver de conserto, de viver fazendo uma pecinha aqui, uma pecinha para a vizinha, ou tá lá, ou tá cá. Então elas não se acostumam a fazer a costura industrial, porque a costura industrial, ela visa produzir mais, ela visa trazer mais lucratividade para a pessoa, né? Então assim, ó, a costureira que ela trabalha só em casa, só fazendo uma peça única, um conserto, né, que trabalha mais na parte assim das máquinas domésticas, como aquelas retas simples, caseiras, elas não conseguem ter esse montante para dizer eu consigo viver de costura, né? Às vezes ganho 100, às vezes ganho 200, então é pouco mesmo para se viver de costura. Mas trazendo para o meu tema, que eu falo de costura industrial, é diferente. Porque a Tassi pode dizer que vive há 14 anos de costura industrial. Quem me conhece sabe que é verdade.
que eu vivo há 14 anos, já vai fechar os 15 aí, de costura industrial. Sempre consegui me manter, pagar as minhas dívidas, pagar as minhas contas. E tanto é que eu resolvi ensinar a costura industrial, porque eu gosto muito do que eu faço, gosto muito da costura industrial e vejo nela, eu consigo ver na costura industrial rendimento. Eu consigo ver que as pessoas, se elas tiverem vontade e se dedicarem a fazer mesmo, a botar a mão na massa, elas conseguem trazer a rentabilidade para elas. Tá, gente? Não é papinho, não é bababá. Eu vivo esses anos todos e sempre ajudei a minha família, o meu marido, a gente construiu o que a gente tem, também com a minha ajuda na parte da costura. Porque eu sempre trabalhei de costureira. A maioria das partes da minha vida eu trabalhei na costura industrial. Empregada em grandes fábricas. Depois eu coloquei a minha terceirização em casa. Trabalhei para grandes marcas que hoje se concretizaram aí, grandes marcas no mercado. E tenho investido na costura industrial, nunca desisti da costura industrial. Tanto é que agora eu tô aqui, né? Dei aí a minha cara a tapa, porque muitas pessoas dizem, né? Elas dizem que não dá para viver da costura, mas a Tassiana tá aqui para bater o pé e dizer que dá sim de viver de costura, porque a costura industrial, ela nunca vai acabar, gente. A costura não pode acabar. Então, como é que uma costureira diz que não dá de viver de costura industrial? Dá sim. Todo mundo precisa de roupa, o bebê precisa, a criança precisa, o adolescente precisa, o adulto precisa e o velhinho precisa. Todo mundo precisa de vestimenta. Desde o recém-nascido até o velhinho que está lá no fundinho da cama, né, que já está no finzinho da sua vida, ele precisa de roupa. Se não for vestimenta, é um cobertor, é lençol, é cortina, tudo isso tudo isso é costura, não se faz sozinho. Até porque estão se falando aí, né, que vão inventar máquinas que trabalham sozinha. Isso aí é que costuram sozinha, né? Isso é um grande mito. Fizeram uma máquina lá, fizeram uns vídeos, até tem esses vídeos por aí que rolam, mas isso pouco sai lá do papel, porque não tem como as peças se costurarem sozinhas ou fazerem peças coladas, né? Não existe peça colada, gente. Boa noite, Paula. Paula tá aqui comigo no Instagram. Ô, Paula, a Josi tá aqui comigo no Facebook. A Josi, lembra da Josi, né? Vocês duas se lembram. Então, gente, até há pouco tempo a gente comprou uma lingerie colada. Ela não tem costura, tá? Existe essa calcinha que não tem costura. É boa de se usar? Ela não tem elástico, ela não tem costura, mas não a qualidade não deu certo, porque a calcinha se descolou toda. Né, gente? Então, assim, ó, ficou cola para tudo quanto era lado, nas pernas, na cintura. Ela era só viradinha e colada. Para ficar meio que coladinha na pele, invisível, né? Então, assim, quando a coisa é muito fora do padrão, aí a gente desconfia, né, de que vai dar certo, porque uma roupa que não é costurada, que não tem a delicadeza da costureira, que não tem ali o ponto a ponto, o viradinho, né, a delicadeza de se pregar uma renda, de se fazer uma prega, fica difícil, porque a gente que é costureira, a gente sabe do que está falando. A gente sabe que a delicadeza na costura, o acabamento, não vai ser fácil para uma máquina
ela surpreender ou tirar a costureira de lado. Ó, a Paula disse que lembra sim, Josi, de ti, viu? Imagina, a gente trabalhou junto aí bastante tempo, né? Então, gente, é assim, a costureira, as fábricas vão estar sempre dependendo de ter costureiras, né? E se a costureira desejar trabalhar numa boa fábrica e ser reconhecida, ela também tem que se qualificar para se tornar uma boa costureira, para ser valorizada, tá? O que está faltando muito é a valorização das costureiras, tanto por parte dos empresários valorizarem essas costureiras, tanto por parte das próprias costureiras se valorizarem. Quando forem pedir emprego, quando forem falar do serviço delas para outras pessoas, né? Não só dizer eu sou uma costureira. Ser uma costureira, gente, engloba muita coisa, né? Ah, eu sou uma costureira. Ah, uma costureira pode dizer assim, eu sou uma costureira, mas eu só trabalho ali no overlock. Eu só fecho o punho, né? Não desvalorizando, mas só quem fecha punho não faz uma peça inteira. E daí, se eu faço uma peça inteira, esse meu patrão ele tem que saber que eu fecho uma peça inteira de roupa. Ele já vai ter outra visão dessa costureira, né? Porque ele colocou ali uma moça para aprender, uma costureira ou um costureiro, né? Para aprender, ela vai começar a fechar punho, fechar golinha, fazer o servicinho mais básico. Mas quando é uma costureira que ela já sabe fazer uma peça inteira, essa costureira tem que ser bem valorizada por aquela empresa. Mas em primeiro lugar, essa costureira tem que se valorizar. Porque se ela não se valorizar, tem pessoas que vão se aproveitar e vão pagar aquele salário daquela mesma menina que só fecha punho, né? Aí vai da pessoa querer se valorizar, se colocar, né, num lugar de costureira de primeira, de que ela não é mais uma aprendiz, de que ela já é uma costureira qualificada, que ela consegue dar conta do recado, né? Vai ser entregue uma peça para ela, sim, ela vai saber começar e terminar. Vai ser entregue uma bermudinha para ela vai saber começar e terminar. Ela vai pegar piloto, né, a peça piloto na mão, ela vai saber o que fazer. Ela não vai precisar estar perguntando aqui, ali, lá e cá, não. Ela sabe o que tem que fazer e pronto. Essa é a costureira qualificada que eu falo, que eu teimo, que eu falo sempre. A costureira que tem noção do que está fazendo, né? Ó, Paula, a Josi tá mandando um beijo para ti. Que bom, né? A gente se encontra aqui, né? A gente sabe que, que aqui é a turma da fina costura, né? Então tá, um beijão para Paula, um beijão para Josiane. Então é isso, gente. Não é fácil ser costureira, né? As pessoas assim, mas aí ser costureira é tão bom. Assim, é bom. Só que como em qualquer profissão tem as suas dificuldades, tem os seus perrengues do dia a dia, tem. Toda pessoa que trabalha tem as suas dificuldades diárias, dificuldade de aprendizado, né? A gente, quando eu estava começando lá aos 16 anos de idade, para mim era tudo difícil. Eu olhava para um serviço, como é que eu vou fazer isso? Olhava para outra peça lá toda franzida e daí vinha zíper por cima e daí vinha não sei mais o que e viés para acabamento. Às vezes a gente não sabe para onde começar, mas tudo na vida da gente tem um começo. Tudo, até na hora do nascimento, a gente nasce, né? Precisa de alguém para cuidar, depois a gente vai se desenvolvendo, começa a aprender a levar comida na boca e depois começa a fazer as outras coisas, a se desenvolver até se tornar um adulto. Então, tudo tem o seu começo. Aí as pessoas dizem assim, mas ser costureira industrial
Não é fácil aprender isso, aprender aquilo, mas nunca eu disse que era fácil, gente. Ser costureira industrial não é só fazer concertos, ou fazer bainhas, ou fazer aqueles serviços mais simples. Ser costureira industrial é tu te desenvolver todos os dias. Não é dizer assim, ó, eu já sei tudo. Todos os dias a gente aprende. Ninguém sabe tudo. Quem sabe tudo é só um, Deus. É só Ele que sabe todas as coisas. Nós aprendemos a cada dia, até o dia que a gente morrer, a gente está aprendendo ainda, no dia da morte. Tudo é aprendizado na vida. Vamos ver a Josi. Até nos meus concertos, a costura industrial me ajudou a me valorizar mais. É isso mesmo. A gente aprende com concerto, a gente aprende fazendo concerto, né, Josi? Porque cada peça que vem é uma peça diferente. Então, ainda nos concertos, a gente tem que desmanchar e observar como é que foi feito para fazer igual, né? Não é a mesma coisa que fazer uma peça do princípio ao fim, que tu sabe como é que a tua costura, né? Tu sabe como é que é a tua costura. Mas aí, fazendo o concerto, tu vai ter que fazer a costura da outra pessoa que costurou. Então, tu vai desmanchar com todo cuidado, até para não estragar a peça e refazer aquele serviço. É bem assim. Então, a costura industrial, ela ajuda muito a gente nisso. Se eu vou fazer concerto, beleza, eu vou ganhar por aquele concerto que eu faço e eu tenho que me valorizar. Porque desmanchar uma peça e fazer novamente não é nada fácil. Eu não faço concerto e nunca trabalhei com concerto porque nunca me adaptei a fazer concerto. Não tem jeito, eu prefiro pegar uma peça do começo ao final para terminar. Concerto nunca foi comigo. Então, gente, é assim, não é que seja fácil ser costureira, nunca foi fácil. É questão da gente querer aprender, se dedicar à costura, sentar, pesquisar, estudar. A costura, ela muda todo dia, né? Para dizer, a cada troca de coleção vem peças novas, vem jeito de fazer novo. As costuras são elaboradas, são desenvolvidos aparelhos novos, né? Então, a gente está sempre aprendendo. Modelagem aí troca de 3 em 3 meses. Tem confecção que troca aí modelagem de verão, de inverno, primavera, outono, verão, inverno, de 3 em 3 meses. Embora muito ali seja a mesma coisa, né? Mas tem os detalhes que mudam. Então, a costureira está sempre aprendendo. E isso só vem valorizar mais o serviço dela. Mais e mais. Então, dá para viver de costura? Dá sim. Eu sou uma que vivo aí os meus 14 anos, não me arrependo, né? Trabalho na minha sala de costura até hoje, amo fazer as minhas piloto, que hoje eu faço mais peça piloto mesmo. E trabalhei muito com produção, já vivi muito da produção de roupa. E até hoje eu tenho o meu sonho ainda de ter a minha marca, mas isso aí é mais para frente. E viver de costura para mim sempre foi muito bom, sempre foi prazeroso viver de costura. Se eu quisesse hoje, eu teria a minha terceirização, a minha pequena confecção, mas é porque eu parei mesmo. E eu conheço muitas pessoas, muitas moças que vivem de costura, que têm a sua renda, que ajuda a sua família através da costura industrial. Não são poucas as mulheres que ajudam na renda familiar com a costura industrial. A minha sogra é uma que sempre costurou e é aposentada pela costura industrial. Sempre trabalhou em grandes fábricas e ainda fazia conserto em casa, e faz até hoje, né? Conserto em casa, conserto de peças. Então, assim, gente, viver de costura dá, mas a gente tem que saber, encaixar isso certinho no nosso dia a dia. Dá, então a gente tem que separar o tempo. Não é porque eu costuro em casa de que eu posso vir para a máquina a hora que eu quero,
de que eu faço o que eu quero, não, eu tenho que reservar a hora da costura e a hora da família, né? Porque assim, eu tenho a minha fábrica em casa, mas eu sei o tempo que eu tô aqui e o tempo que eu tô lá dentro, né, com a família. Mas a gente tem que fazer o cálculo mensal. Eu estava vendo uns comentários que teve uma moça que disse que tirou R$ 100 no mês, que não estava dando. Mas aí ela fazia só conserto. E ela disse que a cidade dela era uma cidade pequena, que não estava rendendo para ela a costura, né? O conserto. Ela comentou lá no grupo. Aí eu disse para ela, por que tu não experimenta, já que a tua cidade é pequena, fazer umas peças de roupa? Se tu tens as máquinas, eu até comentei com ela, tu poderia pegar às vezes um tecido que está parado, uma malha que está parada, corta umas blusinhas pela tua mesma. Ou faz umas bermudinhas de malha, que agora é verão, todo mundo quer uma bermudinha confortável para ficar em casa. Aí, tu oferece para essas tuas vizinhas, para essa tua cliente, que às vezes está precisando de uma blusinha diferente, de uma regatinha para o verão, né? De alguma peça lá que ela não tem, a cidade é pequena, não deve ter muitas lojas, e o que tiver está muito caro às vezes. Por que ela não faz isso? Já é uma renda extra, né? Então eu dei essa ideia aí para ela, vamos ver. Às vezes o conserto tá pouco, mas se tu tens uma blusa pronta, se tu tens uma bermudinha pronta, uma regata como essa pronta, que foi feita de um pedaço de tecido que estava ali guardado, parado, hoje ela pode ser vendida e trazer o lucro para mim. Então tem que usar um pouco a cabeça, né? Não tá entrando dinheiro, eu faço só conserto. Não tá vindo a renda, o que eu posso fazer? Eu posso incrementar essa minha renda, eu posso colocar algo a mais nela. Se eu tenho as máquinas para mim, para que eu vou deixar ela enferrujada? Por que eu vou deixar ela lá no canto jogada? Faz umas 3, 4, deixa umas 10 pecinhas prontas. Quando a cliente vier trazer o conserto, oferece. Ó, eu já tenho essa peça pronta, eu já faço assim, eu faço assado, né? Eu vendo tanto à vista como em uma ou duas vezes. Então aquela renda ela já vai aumentando um pouquinho a cada mês. Eu sempre tenho peça pronta. Sempre. Eu estou sempre fazendo as peças e deixando pronta. Agora para o verão já tem bastante coisa pronta. Então eu estou sempre fazendo uma renda extra também para mim. E isso vai para todas as costureiras. Se a máquina está parada, tem pano, tem tecido parado, bota para fazer, bota esses aviamentos que estão aí parados, é tecido trancado em sacola, é linha mofando, ficando velha, é aviamento como botão, pérola, renda. Gente, isso aqui, ó, foi pedacinho de renda, ó, que sobrou. Essa blusa foi eu que fiz, né? Ó, pedacinho de renda que sobra, tu faz um detalhe, tu pega aí um cetim, ó, e faz uma blusinha como essa. Quantas pessoas estão precisando e às vezes não tem tempo de ir lá no centro da cidade? Eu moro em cidadezinhas pequenininhas e não tem como pegar um ônibus e ir lá no centro da cidade, buscar, procurar um dia inteiro, às vezes perde um dia inteiro para procurar uma roupa decente, né, que ela goste. Aí se de repente ela leva um conserto para ti e tu tens aquela peça que ela estava procurando, ela só não sabia que tu faz peças a mais para vender, né? Deixa lá numa estantezinha ou deixa dobradinha do lado, se tu costura, e oferece quando a tua cliente chegar ali. As tuas clientes vão vir assim, aos poucos, e depois elas mesmas vão te ligar, ou vão mandar alguém na tua casa passar lá, tu tens peças assim para me mandar, né? E se tu tiver, tu manda para me ver, estou interessada em comprar umas peças, e assim começa. Assim começa a fidelizar a cliente. Tu começa a fazer aos poucos e daqui a pouco tu já tens uma clientela fixa que gosta de ti, que gosta do teu trabalho.
que não vai querer outra pessoa e que nem vai achar graça na roupa que está lá na loja, né? Eu tenho clientes desde quando eu comecei a vender aqui em Tubarão, que elas me ligam desde quando eu cheguei aqui, perguntando se eu tenho peça pronta para ela. Eu agradeço mesmo a Deus e a elas, porque elas estão sempre perguntando, Tássia, o que tu tens pronto? Então, estou sempre vendendo. Então, assim, gente, se tu tens pronto, tu vende. Agora, se tu não tens, tá com a mão vazia, vai vender o quê? Vai oferecer o quê para o teu cliente se tu não tens nada pronto na tua mão, se ele não vai levantar nada? Esse dia eu fiz uma sacola aqui, não, duas sacolas, e levei para uma colega. Tá lá, até hoje, já faz 2 semanas. E ela tá vendo o que ela vai ficar, o que ela não vai ficar. Porque eu tenho mais peças aqui prontas. Se chegar outra pessoa, eu tenho mais. Deixa aquela decidir o que ela quer. Então, é assim, a venda acontece dessa forma. Tu tens, tu oferece. Se tu não tens, tu vai oferecer o quê se tu não tem? Então, pega aquele tecido lá que tá parado, pega aquele aviamento, bota para funcionar, né? E assim tu vai fazendo as tuas peças. Muitas vezes a gente tem retalhos, um pedaço de cada cor. Que tal fazer regatinhas agora para o verão? Que tem muitas pessoas que procuram uma peça lisa e não encontram, só encontram coisa colorida, que querem uma blusinha lisa, delicada, que possa vestir com qualquer peça de roupa e não encontram, porque está difícil de achar peças lisas e bem comportadas até, né, gente? Tá tão difícil de achar uma blusinha que não tenha muitos recortes. O básico hoje, na realidade, é assim, né? O básico está sendo difícil de encontrar, principalmente o básico com qualidade. Porque às vezes a gente compra lá uma blusinha básica, mas ela já está com o tecido até podre, né? Já vem aquele tecido todo puidinho na mão, que eu já conheço de longe. Então, às vezes, uma blusa básica, bem feita, com seus detalhes bem certinhos, né? Uma blusa passada a um bom viés, e que não vá se rasgar na primeira lavagem, é difícil de se encontrar. Tu olha nas vitrines, todas elas têm estampa, tem strass, já vem todas cheias da estampa mesmo, né? Porque isso aqui é uma sublimação, ó. Hoje os tecidos vêm muito sublimados já, né? Então é assim, hoje às vezes o básico, tá faltando o básico nas lojas. Que tal fazer o básico para a tua cliente que não acha lá? Até no meu curso eu digo para elas, comecem pelo básico. Façam o básico, porque o básico vende o ano todo. O que é o básico? Blusinhas lisas, blusinhas sem muitos detalhes, pode ter ali um babadinho, um viés, um trançado, mas sem muita exposição de pele, né? Que às vezes a pessoa quer ir para um escritório, trabalha num banco, vamos lá falar de banco. Eu falei com uma moça, que ela é gerente da Caixa, tá? Aqui da minha cidade, e ela disse que foi comprar uma camisa lisa. Lisa, gente, da Dudalina. Nada contra a marca, maravilhosa. Mas a gente sabe o preço, né? Aí ela disse, tu faz roupa? Eu disse, não faço mais. Assim, encomenda não. Ela assim, pois é, tá tão difícil e para a gente comprar uma camisa para trabalhar, que tem que ser lisa, só que tem que ser no estilo de camisa, não é fácil achar uma costureira que faça. Porque ela estava falando de um preço absurdo, né? Que é as marcas aí de camisas, né? Então, assim, às vezes as pessoas estão procurando o básico e pagam, muitas vezes, até da metade para cima do que ela pagaria numa grande marca, que daí já está ganhando aí o seu rendimento muito bem. Então, assim, as pessoas procuram por essas peças básicas, lisas, sem muitos recortes, sem aparecer muita pele, muito corpo, mas está difícil de achar. Então, eu incentivo as costureiras no meu curso. Comecem pelo básico, porque o básico vende o ano todinho, o básico não para de vender. Né? Camisetinhas, blusinhas, regatinhas assim, blusinhas de manguinha, que tem um babadinho, mas que seja mais básica.
Isso é certeiro, isso vende o ano inteirinho. Não fica, na realidade não fica nos cabides, né? Sai. Se vocês forem ver aí em Renner, em Marisa, nas grandes marcas, né? De atacadão, o que fica mais são os mais estampados e os mais cheios de recorte, né? Digamos assim. Os que mais expõem a pele da pessoa é que fica ali por último e fica as muitas coisas estampadas, né? A mesmice. A mesmice sempre fica. Mas o que é ali o básico, o diferencial, o que se usa no dia a dia é difícil ficar para trás. Geralmente sai tudo. Né, gente? Então, assim, ó. Eu estava fazendo uma pesquisa. Semana passada a gente falou sobre a Hering, né? A gente falou sobre, eu falei sobre a Hering, de como a dona da Hering começou lá com os seus 7 filhos, lá na cozinha da sua casa. E daí eles tinham máquinas muito simples. Boa noite, Nazaré. Então, assim, gente, eles começaram ali entre famílias, costuravam a noite toda, costuravam dia e noite. Os maridos, eles trabalhavam na roça, porque são imigrantes, né? São imigrantes, a família Hering, da Alemanha, que vieram por causa da guerra para cá, ali no Vale do Itajaí. Então, eles vieram para cá, só que eles não tinham como comprar tecido, né? Por estar uma crise de guerra, Se vocês forem ver a história deles, tem lá no YouTube, tá, gente? É uma história maravilhosa, bonita de se ver. Então, eles vieram para cá e eles não tinham como comprar dinheiro. Só que eles já eram uma família que vinham da costura, que vinham de tecelagem lá na Alemanha. Aí, o que aconteceu? Esses homens que trabalhavam na roça montaram a primeira mesa de tecelagem, né, que faz aqueles fios assim, que eu não sei o nome daquilo. Então, ali mostra que máquina é essa que eles fizeram, a primeira. Eles botaram a mão na massa, gente. E muitas vezes as pessoas olham assim, né? Ai, a fábrica da Hering, ai, eles são milionários, eles são multinacionais, eles são uns dos pioneiros do Brasil. A marca Hering é gigantesca, né? Às vezes a pessoa vê só o nome e a marca, né? Não vê o que veio lá por trás. É como que se desenvolveu tudo isso, que sacrifício que foi feito, como é que começou aquelas primeiras mulheres, né? Lá hoje muitas ainda são vivas. A dona já faleceu, né? Essa que começou já faleceu, mas os filhos estão tudo ali para contar a história dos pais, de como eles começaram, de como era difícil. Então eles fizeram essa primeira máquina no Vale do Itajaí, né? E quando ninguém mais tinha tecido, vocês sabem como é que eles começaram a enriquecer, a ver o dinheiro deles retornar? Porque eles vendiam pouco, porque eles não tinham tecido para produzir grandes quantidades de camisa, porque elas só faziam camisas. Tanto mulher como homem só vestia camisa, né? Ou vestido, né? Que era pouco também. Mas eles vendiam pouco. Não tinha tecido. Faltou tecido, eles fizeram essa máquina. Com a força de vontade deles, eles desenvolveram essa máquina de tecelagem. Era uma mesa de tecelagem. O que aconteceu? Começaram a vender, a produzir os tecidos, né? E saía, a gente sabe que eles faziam de pouco, então saía de pedaço. E eles começaram a vender também para quem quisesse comprar para produzir peças. Porque durante a Segunda Guerra Mundial não vinha nada. Era uma dificuldade tanto de comida quanto mais de tecido para fazer roupa. Mas os homens iam para a guerra, voltavam sem nada. Iam para a guerra de novo, voltavam sem nada. Então, assim, eles estavam sempre precisando de roupa. Aí, eu digo para vocês, se não fosse essas mulheres ali no Vale do Itajaí começar a produzir roupa, depois começar a produzir tecido, para vender para as lojas, então as lojas vendiam por metro ali. Tudo isso passa, era caro, mas era a única solução que se tinha. Se fizesse uma blusa como essa, ela tinha que durar muito, tinha que
cuidar, tinha que usar primeiro os trapinhos que tinha, para depois botar uma blusa dessa no corpo. Então, assim, tudo tem dificuldade. Tudo se passa por dificuldade. Mas o que a gente tem que aprender é que a gente tem que valorizar o que se tem na mão. Se eles tinham poucos tecidos, eles fizeram poucas peças bem feitas e venderam. Venderam aquelas peças por um preço X que eles conseguiram desenvolver, né? Porque eles já eram de famílias de tecelão, desenvolver aquela máquina para produzir mais tecido, para vender mais para as outras pessoas. Então, eles valorizaram o que eles tinham na mão. Eles valorizaram o conhecimento deles. E aquelas mulheres, ó, elas botaram ali, elas não deixaram os tecidos parados, encarunchando num canto. Elas não deixaram as linhas que talvez elas tivessem trazido, talvez até do outro país ali apodrecer. Elas botaram a mão na massa, a família estava passando necessidade, eram muitos filhos, e elas produziram. Então é assim, hoje não é diferente, gente. Se a gente vê que está passando por dificuldade, a gente tem os meios para fazer, tem tecido. Ah, se eu tenho ali, ó, 5 retalhos de 70 centímetros. Gente, 70 centímetros, é isso aqui, ó. Tá? É da largurinha aqui da minha mesinha, ó. É 70 centímetros. Tu faz uma regata como essa. 70 centímetros de paninho. Se tu tens lá guardado, tens um de cada cor, faz 5 regatas dessa. Vai vender. Vai voltar para ti esse dinheiro. E esse dinheiro vai fazer, se tu não gastar com outras coisas, se tu investir, vai fazer com que tu venda mais 5. Em vez de vender uma, tu vai vender 5 agora. Aí com esse dinheiro das 5, tu vai comprar tecido para fazer 10. Foi assim que a família Hering fez. Sabe? Não foi apenas assim, vou produzir, vou fazer 2, 10 peças para nós comer. Não, a dificuldade continuou. Não foi assim, eles não pegavam o dinheiro das peças e comiam. Vou lá fazer um churrascão, vou comprar um boi, vou assar, vou fazer, né, a festa da família porque nós vendemos 10 peças. Não. Guardaram aquele dinheirinho, se venderam 10 camisas, fizeram mais 10, compraram mais 10, compraram mais tecido para fazer mais 10, venderam 20. E daquelas 20, talvez já se tornou 50, e daí já tiveram dinheiro para produzir a máquina, porque eles precisavam de mais tecido, que além de caro não tinha. Começaram a produzir o tecido e a vender o tecido também. Então, essa é a história da família Hering. Eu amei, tá? Eu já assisti 3 vezes, mas eu amei ouvir como começaram. E também falar para vocês sobre, vocês devem conhecer, né, a Gabrielle Chanel, que é a chamada Coco Chanel. Eu pesquisando a história dela, eu achei muito bonita. Nós somos mulheres, né, a maioria que conversa aqui são mulheres, deveriam ler ou escutar a história da Coco Chanel. Embora ela não tivesse uma vida amorosa muito, né, porque ela não se casava, ela sempre tinha, né, os parceiros dela, mas fora a parte disso, ela foi uma mulher de origem humilde e hoje ela é considerada a maior estilista e costureira do século XX, tá? Ela é a maior, a revista Time considerou ela e considera ela hoje, até hoje, o século XX, a melhor estilista, costureira e pessoa que revolucionou a área da costura. Uma pessoa que deu a cara a tapa para trazer a primeira calça, tá? Ela incentivou as mulheres ao uso da calça. E não, né? Claro que não uma calça indecente, mas era uma calça normal na época dela. Uma calça toda solta, né? Tipo de homem mesmo. E eu gostei muito de saber da história dela, porque isso foi para ajudar as mulheres. Ela não quis dizer assim, vocês usem a calça e larguem a vestimenta decente. Não. Tem aqui, daqui a pouco o Instagram me derruba. A Coco Chanel, ela trouxe, né, as primeiras peças de calça e ela foi uma das primeiras a produzir calça aqui na América Latina, porque ela via,
ela viveu a Segunda Guerra Mundial. Ela morreu em 1971, eu não era nem nascida ainda, ela já tinha morrido. Mas ela trouxe porque ela ficou com pena. Como ela morava fora do país, ela morava na França, ela é francesa. Então, lá as mulheres já usavam calça, mas calça tudo certinha, tudo bem comportada, né? Então, ela levou para os Estados Unidos isso. E lá nos Estados Unidos, as mulheres só usavam grandes vestidos, pesados, com aqueles corcelete, com mais camisa por baixo. Então, era muita coisa em cima da mulher, sabe? Pesava, e muitas tinham 2, 3, 4, 10 filhos para criar, e ainda tinham que ir para a roça. As mulheres cuidavam da roça porque os maridos estavam onde? Estavam na guerra. A história da Coco Chanel é muito bonita da gente ler. Os homens estavam na guerra e ela olhava para aquelas mulheres e ela já usava calça, né? E ela já tinha o cabelo Chanel. Por isso que é muito chamado o nome dela de Chanel, né? Coco Chanel. Ela já usava o cabelo aqui. E as mulheres com aqueles cabelão, né? Então, ela via aquelas mulheres com 10 filhos, com 6 filhos, sem marido, tendo que plantar para comer com aquelas vestimentas todas. Então, ela começou. Por que vocês não usam as calças do marido de vocês? Por que vocês não colocam uma roupa mais leve para ir para a roça? Só a camisa. Tiram o espartilho, né? Tiram esses vestidos rodados com 3 saias. Elas iam para a roça daquele jeito. Vocês imaginam aqui? Nós costureiras indo para a roça com tudo isso em cima do corpo, ainda com 6 filhos, 10 filhos para criar, sem marido. Então ela se compadeceu disso, então ela começou a oferecer na loja dela, que era uma sala de costura, calças femininas, que eram um pouquinho menores do que as masculinas. Aí eu achei quem trouxe as calças para as mulheres, porque eu também não sabia que tinha sido ela. Eu achei bem legal. Então, assim, gente, nunca foi fácil para ninguém. Ela foi criticada, tá? Imagina, né, que naquela época, né, gente, uma mulher vestir calça era extremamente horrível, mas ela conseguiu. Ela conseguiu ajudar aquelas mulheres a terem um serviço mais leve na roça, a cuidar dos seus filhos com uma vestimenta mais leve, né? Então, assim, ó, ficou mais fácil do que ir lá para aquela roça, do que, meu Deus, com 10 peças de roupa por cima, mais saia redonda, né? Tudo apertando. Então, assim, eu gostei bastante, estudei muito a história dela, aprendi muito como costureira. Então, a costureira, ela tem que se especializar e ela tem que estudar também. Da onde é que vem a nossa área? Qual é a nossa história? Né? Quem aí teve que lutar muito para as costureiras hoje estarem aqui, terem as suas máquinas dentro de casa, né? Eu fiquei sabendo quem trouxe a primeira máquina de costura para o Brasil, né? Que foi muito bom, essa primeira máquina de costura. Então, tudo vai valorizando essa profissional, né, que está se interessando pela área da costura. Estudar, pesquisar, às vezes a gente fica tanto tempo, né, vendo coisas que não agregam valor na vida da gente. Para um pouquinho e começa a pesquisar um pouquinho sobre a tua profissão, para te ver como isso traz coisas boas para a gente. Como isso enobrece, como isso dá força de vontade para a gente continuar, para a gente costurar, para a gente não só reclamar da vida, mas para a gente tocar a vida em frente, baixar a cabeça ali, fazer o que tem que fazer, porque a vida não é fácil para ninguém. Se tem pessoas muito ricas hoje, como é a família dos Hering, né, que são aqui de Santa Catarina, mas são multinacionais aí, estão em muitos países. Se tem a Coco Chanel, ela saiu de um orfanato, abandonada pelo pai, né? E daí a tia pegou ela aos 12, 14 anos e começou a criar ela e deu a faculdade de estilista. Só que ela se tornou uma costureira, né? O primeiro casaquinho que ela fez, gente, foi um casaquinho que ela cortou um sobretudo. Ela tinha um sobretudo
no guarda-roupa dela, ela simplesmente cortou no meio e botou na loja dela. Esse casaquinho é vendido até hoje, né? É aquele casaquinho curto da Coco Chanel, que não tem quem não goste de ter um, né? Eu tenho os meus. Então, assim, ela fez isso. Ela começou do nada e enfrentando muito preconceito, né? E hoje é considerada a maior estilista do século XX, né? Pela uma revista mundial, que é a revista Time. Não teve quem bateu ela até o dia de hoje, pelas grandes coisas, as grandes inovações que ela fez na costura industrial. Então é isso, gente. A gente pode viver sim, tá? A gente pode viver de costura. Isso é o que eu queria dizer para vocês. Basta a gente querer, basta a gente inovar, basta a gente botar, puxar a manguinha, né? E vamos lá, vamos trabalhar, vamos se desenvolver, vamos aprender. Eu não sei trabalhar nesse aparelho aqui. Eu vou me esforçar para aprender. Eu não tenho aquele outro aparelho ali. Eu vou economizar, vou vender uma peça, 2 peças, vou comprar aquele aparelho, porque eu quero aprender naquele aparelho. Mas eu não tenho todas as minhas máquinas industriais. Não precisa? Não precisa ser nova, não precisa ser tudo industrial. Né? Tu tendo uma reta industrial, uma overlock semi-industrial e uma galoneira semi-industrial, que é tudo a metade do preço, e que se faz aí em 10, 20 vezes para pagar, tu começa a produzir as tuas peças e pronto, tu já tira ali, Duvido que em 6 meses tu já não tirou, se tu se dedicar, né, gente? Porque tu tens que ter força de vontade, porque do céu não vai cair. Eu costumo dizer que Deus já dá braço e perna, né? Se tu tens braço e perna, a cabeça funciona, bota para trabalhar. Foi feita para trabalhar, não foi feita para ficar parada. A cabeça, ela tem que estar ativa, senão ela pifa. Então, assim, a Tassi tem certeza que quem quer vive de costura industrial, consegue viver. Eu vivo há 14 anos, não é 14 dias. E vivi os outros restos dos 27 anos que eu sou costureira, ajudando a família, ajudando o marido, tendo o que a gente tem, né? Tudo honestamente, com a costura industrial. Tá, gente? Então é isso, né? Se a gente quer viver de costura, a gente tem que olhar ao redor primeiro da gente. Não adianta sair por aí gastando, comprando sacolas e sacolas de tecido, rolos e rolos de tecido. Não. Comprou uns 10 metros de tecido? Compra diferenciado, compra mais liso, né? Porque muito estampado não sai. Compra uns 3 metros de estampado, o restante liso. Faz as tuas peças básicas e começa a vender. Faz e vende. Aí vai entrar a rentabilidade, aí tu vai conseguir te manter. E vai aumentar o teu negóciozinho de uma coisinha pequena, como a família do Zering fizeram. Hoje são muito grandes. Tá, se não quero ser uma família Hering. Não, eu estou dizendo que é para ser uma família Hering, porque já nem se... né, é muito difícil de chegar nesse nível. Eles chegaram lá, né, lá na Segunda Guerra Mundial, se desenvolveram. Não tinha hoje as grandes multimarcas que tem hoje, né, gente? Mas nós, como costureiras, nós conseguimos sim fazer as nossas peças, desenvolver peças bonitas, bem feitas, bem elaboradas e vender elas para a gente viver e ter a nossa renda, né? Fazer jus ao nosso nome de costureira, que a gente tem qualidade, que a gente vai conseguir pagar as máquinas e ver o rendimento voltar. É para não ficar só reclamando, eu sou costureira, mas eu não consigo ter renda. Eu sou costureira, mas ninguém me valoriza. Eu sou costureira que a gente vê, né? Tanta reclamação na nossa área, tanta reclamação. Será que a gente não está se acostumando a reclamar? Às vezes a gente está se acostumando a reclamar muito e a agir pouco. Às vezes a gente tem que parar um pouquinho de reclamar e começar a observar. Será que eu não estou reclamando mais do que agindo? A gente tem que agir mais e reclamar pouco. Porque senão vira costume, né? A gente já acordar reclamando da vida. Sendo que muitas vezes a gente tem saúde, tem 2 braços, 2 pernas e uma cabeça que funciona. Muitas pessoas não têm tudo que a gente tem e dão valor.
Tá? E às vezes a gente tem as nossas máquinas que estão lá paradas, enferrujando, e a gente não está fazendo elas render para nós. Elas terem rentabilidade, trazer a rentabilidade para nós. Se eu gastei 5 mil, 6 mil em máquinas, mesmo pagando em vezes, será que eu já recuperei esse dinheiro? Será que esse dinheiro das máquinas que eu investi, que eu paguei em vezes, já voltou para mim? Já está lá no caixa da minha pequena empresa? Eu já vou transformar ele em tecido? Eu já vou produzir blusinhas para vender agora no verão? Bermudinhas de malha? Né? Olha que eu fiz bermudinha de malha para uma loja aqui. Se tu for lá, não tem uma. O que eu fiz de bermudinha de viscolaicra ano passado não foi brincadeira. Venderam tudo, gente. É bermudinha que se faz assim, ó. Uma costureira que sabe trabalhar na overlock, na galoneira, faz essas bermudinhas de olho fechado. A loja vendeu tudo. Por que tu não pode fazer 10, 20 e vender? Claro que pode. É só querer. Tá bom, gente? Então, vou ficando por aqui, porque o Instagram já vai me derrubar mesmo. Segunda-feira que vem nós estamos aqui de novo. Toda segunda, às 20h20, às 8h20 da noite, tá, gente? Estou aqui, tanto no Facebook, como no Instagram. E a gente se vê na segunda que vem para falar um pouco mais sobre costura industrial. Beleza, gente? Uma boa noite para todos, uma boa semana. E que a gente tem que colocar a mão na massa, vamos botar e vamos fazer as nossas peças para produzir. Boa noite, gente!